entrando, os meus colegas vão permitindo. Muito boa tarde a todos os presentes, espero que todos se encontrem bem. Desde já agradecemos a vossa presença neste webinar, que tem como título Impacto das Comunidades de Aprendizagem na Educação e Formação ao longo da vida. Informamos que teremos duas intérpretes estagiárias do curso de Língua Gestual Portuguesa, que nos vão acompanhar ao longo de toda a apresentação. Pedimos que mantenham os microfones desligados e ao longo do webinar, se tiverem alguma questão, podem deixar no bate-papo que alguma de nós estará atenta. Avisar também que este webinar está a ser gravado e que depois será disponibilizado no YouTube. Por isso, caso não quiserem que a vossa imagem apareça, podem desligar a câmara a partir de agora. Passo então a fazer uma breve apresentação e vamos mostrar o nosso teaser para tal. Acho que já podes compartilhar. À Escola Superior de Educação de Coimbra. Eu sou a Carolina Malta, nós somos alunas do terceiro ano da Licenciatura de Educação Básica e este é o meu grupo. Sou Vitória Melo. Sou Beatriz Oliveira. Sou a Ana Simões. Sou Inês Silva. Sou a Beatriz Gouveia. Sou a Tatiana Gomes. E nós somos o grupo Formation. Posto isto, convidamos-vos também a aceder ao nosso website, que vamos disponibilizar agora pelo bate-papo. Lá podem encontrar as informações sobre o webinar, como também o link do YouTube e as nossas redes sociais. Este ciclo de webinars é dirigido para toda a comunidade educativa e é certificado pelo Centro de Formação da Associação de Escolas Minerva. E posto isto, passo assim a palavra à doutora Hilda Gonçalves, que nos vai explicar melhor. Mais uma vez, mais um dia, tem sido uma semana extremamente de muita formação, de muito trabalho. Agradecer em primeiro lugar a vós, alunas, e ao professor Marco Bento por esta iniciativa tão interessante, já a segunda iniciativa. No ano passado começámos com estes webinars, este é o segundo webinar, e é muito prazer que estou aqui convosco também a certificar estas ações para os professores que pretendem visualizar e aprender nestas formações com os oradores excelentes convidados que vocês têm vindo a ter. E é com muito prazer que aqui estou convosco também a partilhar este final de tarde. Há alguns procedimentos administrativos, porque isto sendo uma ação de curta duração tem alguns procedimentos. Foi logo no início dito que este ciclo de webinars seria acreditado em duas ações de curta duração. Uma ação de curta duração já passou, no dia 6 e no dia 7, quem presenciou e que cumpriu os procedimentos que eram indicados já pode aceder na plataforma Moodle ao certificado de ação de curta duração. No entanto, para todos os, quer docentes, quer não docentes e estudantes que tenham frequentado os dias 6 e 7 e tenham feito a presença, já foi também enviado ontem certificado de participação, no dia 6 e o dia 7. Hoje começa uma nova ACD, esta ACD só é completa no próximo sábado, o dia de hoje e o próximo dia de sábado, e depois será também com os mesmos procedimentos de hoje, da última ação também realizada, vai ser exatamente a mesma coisa, dentro da mesma disciplina do Moodle, não há duplicação de disciplinas, nem há duplicação de fichas de inscrição. A mesma ficha de inscrição para os colegas que começaram no dia 6, será a mesma ficha de inscrição também que irão necessitar para esta ação de curta duração.
Pronto, mais alguma dúvida? É enviar um mailzinho para o Centro de Formação e nós responderemos às vossas dúvidas todas. Hoje e sábado também terão um certificado de participação a todos que estiverem hoje aqui, ou estarão também no sábado, somente nenhum dos dias. Muito obrigada a todos, obrigada ao Dr. Marco e ao o nosso orador convidado também, agradecimento especial pela segunda vez que está connosco, neste ciclo de webinars, que é tão interessante e tão importante para estas jovens também, muito, que vão iniciar, e nós precisamos muito destes professores nas nossas escolas, felicidade imensa para vós e para nós professores também que estamos sempre a aprender com todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por esta intervenção. Passamos agora a palavra ao nosso professor Marco Bento. Olá. Deixem-me também agradecer para aqueles que não estão ou que não estiveram nas sessões anteriores e que hoje possa ser a primeira vez, explicar que a iniciativa é uma iniciativa que já é pelo segundo ano que fazemos esta iniciativa numa preparação de webinars conjuntos entre os alunos da ES e da Universidade do Minho. Este ano a parceria, embora diferente em alguns webinars, que tiveram algumas colaborações com alguns alunos, mas também aproveitar para dizer e complementar, porque já o vejo aqui, há sempre uma parceria que é entre pelo menos os dois professores, ou seja, entre mim e o professor José Alberto Lencastre, e também queria aproveitar por cumprimentá-lo porque ainda não tinha estado connosco e queria fazer esse cumprimento desde já. Depois também passo a palavra a seguir. Mas dizer que há esta iniciativa e queria salientar esse primeiro aspecto. Depois, desde logo, também dar os parabéns a todas vós que estão muito nervosas na preparação de tudo isso e neste momento mais nervosas agora do que nas semanas anteriores. Agora já começam a sorrir um bocadinho, mas porque sei todo aquele que foi o vosso empenho e o trabalho para chegar até ao dia parece-me um dia da graduação, não é? Ainda falta um bocadinho, mas não deixa de ser também um momento interessante e estão de parabéns por se desafiarem a vocês próprias. Depois, não deixei para o fim, mas é essencialmente para reforçar também o agradecimento muito especial ao professor José Carlos Morgado pela colaboração, pela interação, pela amizade e pela amabilidade e paciência também, por tudo, por poder estar aqui neste final de tarde, nesta relação entre futuros professores e atuais professores, que nos parece também uma conjugação perfeita, e daí temos também o Centro de Formação Minerva, e também aproveito para agradecer à doutora Hilda uma vez mais, porque desta relação parece-nos que é a forma, já ontem dizia isso, pode ser uma das formas de reduzirmos o gap entre os novos professores e os atuais, não é? Mas isso esperamos todos contribuir para que essa integração possa ser feita da melhor forma. Portanto, uma vez mais também o meu agradecimento. Todos os participantes que nos acompanham, aqueles que já perduram, nestes já vão no terceiro dia, também congratular-vos pela vossa persistência e resiliência. Aos novos, bem-vindos. E gostava agora de passar a palavra ao professor José Alberto Lencastre. Olá, boa tarde, obrigado. Eu vou fazer uns agradecimentos e vou começar pelo nosso orador, o professor José Carlos Morgado, agradecer muito a disponibilidade e o carinho com que se sente por estas iniciativas que nós vamos fazendo, estar sempre disposto a colaborar. Como nós sabemos, estes webinars este ano não tiveram a ligação que nós gostaríamos entre as duas instituições, em todos eles, alguns sim, outros não. Hoje este penso que é que não estão cá os colegas da UMinho. Agradecer obviamente à doutora Hilda o lado institucional e o carinho também com que sempre acolhe as nossas iniciativas e obviamente ao professor Marco Bento. Nós temos aqui uma ligação quase umbilical, vamos trabalhando praticamente todos os dias ou todas as semanas
Estas iniciativas são sempre de louvar, temos colegas que estão interessados em ouvir estes futuros professores, dar os parabéns a todas as colegas, a todas estas jovens da Escola Superior de Educação de Coimbra, por terem tido a resiliência de ir até ao último minuto, e agradecer também ali à Constança da língua gestual, que também é uma mais-valia e um fator de diferenciação muito importante sobre a integração, de estar disponível para estar aqui a fazer a tradução simultânea. Por isso, bem-ajam, e espero e tenho a certeza absoluta que vai ser uma excelente hora de trabalho. Agora, a Constância e a Ângela, está ali de câmara tapada, porque elas vão perguntando. É a Constância e a Ângela que estão ali as duas. Sim, são duas. Muito obrigada aos professores por esta intervenção. Passando agora a uma breve apresentação do nosso orador. O orador deste webinar é o Dr. José Carlos Morgado, como já foi referido. É licenciado em Biologia no ramo educacional pela Universidade do Porto e doutorado em Educação pela Universidade do Minho, na especialidade de Desenvolvimento Curricular. O Dr. José Carlos Morgado participa em vários projetos de investigação na área das políticas e práticas curriculares, formação de professores, pedagogia no ensino superior e avaliação em educação. Por isto, é autor e coautor de artigos e publicações nas áreas já mencionadas. Posto isto, passo agora a palavra e agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade e presença neste webinar. Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar estas meninas estudantes que se organizaram para fazer esta reflexão. Bem-vindas à área da docência. Eu penso que qualquer um dos meus colegas, nós um pouco mais idosos, ficamos muito contentes quando vemos chegar esta gente nova, porque vocês vão dar, de certeza, um sentido mais atual e um novo sentido ao próprio fenómeno educativo, e dizer-vos que tenho muito prazer em poder partilhar convosco. Primeiro, e esta é uma nota prévia que eu coloco sempre, eu gosto muito de ser professor. Acho que foi a profissão que eu abracei e que me fez crescer como pessoa e como profissional, e eu, portanto, ponho esse ponto de ordem. E dizer-vos que um professor para mim é um agente do desenvolvimento humano e, como tal, nós ajudamos os outros a crescer. E por norma deixamos marcas nos nossos alunos quando ao longo da vida se vão lembrando de nós e dos momentos que tiveram e que privaram connosco. Deixem-me cumprimentar também o professor Marco Bento e o professor Zé Alberto Lencastre. É fácil trabalhar convosco, como sabem, para nós já temos feito algum percurso em grupo e, portanto, para mim é muito fácil trabalhar convosco. Agradeço-vos também essa abertura de espírito e essa disponibilidade para podermos ajudar a melhorar a profissão docente e ajudar a desenvolver estes jovens também. Uma palavra à doutora Hilda Gonçalves, a quem cumprimento também e agradeço, uma vez que como diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas Minerva acolheu esta iniciativa e que pode até certificar aos presentes essa sua colaboração e a frequência destas ações de formação. Eu iria-vos só dizer que eu tenho pus como título, estou agora só a dar um jeito aqui ao meu ecrã para poder ficar aqui com alguma mobilidade, eu escolhi como título da minha intervenção, com base num texto que eu terei escrito há algum tempo atrás, não corresponde já totalmente ao texto, esta pequena reflexão que vou fazer convosco, mas uma grande parte é desse texto, que tinha como título o papel do professor no desenvolvimento do currículo, conformidade ou mudança. E antes de começar a refletir convosco sobre 2 ou 3 pontos, eu fiz uma reflexão, procurei ser o mais simples possível, eu gostava de partilhar um pensamento que me tem acompanhado, uma frase que foi proferida já há alguns anos por Frederico Meyer, que foi presidente da Unesco, e que em determinado momento
ele, numa intervenção que fez em público, terá dito que o mundo que deixarmos às nossas crianças depende em grande parte das crianças que deixarmos ao nosso mundo. Os professores nunca tiveram um papel tão crucial no nosso futuro coletivo e, portanto, como eu acredito nisto e como eu perfilho isto, este era o nosso ponto de partida. De facto, os professores têm uma função essencial e uma função nuclear no futuro coletivo das gerações que aí vêm. E por isso, eu, sobretudo num mundo que tem estado com tantas transformações e com tantas convulsões, eu penso que nós teremos um papel muito importante a desempenhar ao longo da nossa vida. E eu, para começar esta reflexão convosco, poder-vos-ia dizer que dentre as múltiplas palavras possíveis para caracterizar os tempos de mudança e de transição que vivemos atualmente, se tivesse de optar por 3 palavras, eu escolheria, podia escolher outras, mas escolheria a palavra mudança, a palavra incerteza e a palavra imagem. E digo isto porque a palavra mudança ajuda-me a referir à catadupa ascendente de transformações que assolam o tecido social e com o qual nos deparamos diariamente e que sustentam uma afirmação de um professor que foi ministro da Educação, Roberto Carneiro, que dizia nessa altura em que o mundo começou a entrar em convulsão transformativa e começamos a viver num ritmo acelerado de transformações, dizia que vivíamos naquilo que ele chamava a ideologia da novidade, para caracterizar um tempo em que o projeto se sobrepôs à memória, até há muito pouco tempo reconhecida como portadora dos princípios que deviam servir de base à estruturação do futuro, e sobretudo no futuro coletivo. A segunda palavra que eu escolheria seria a palavra incerteza, porque de forma inesperada, aquela sociedade simples, estável, perfeitamente previsível, que se afirmou durante uma boa parte do século passado e ainda um pouquinho do início do século XXI, se viu rapidamente dilacerada, circunscrevendo-se agora a contornos mutáveis e difusos que contribuíram para que a complexidade, a instabilidade e a imprevisibilidade gerassem um novo modelo social, norteado agora por princípios que se alteram de forma rápida e fazem da incerteza a certeza mais imediata. Parece um paradoxo o que eu estou a dizer, mas não é. Portanto, a incerteza é sem dúvida aquilo que nós temos mais certo. A propósito desta incerteza, depois falarei um pouco mais à frente. A terceira palavra que eu escolheria seria a palavra imagem, porque a vertigem tecnológica se apossou do nosso dia-a-dia, fazendo da descontinuidade uma das suas características mais comuns e da sua imagem a principal marca de qualidade. Daí, Leonardo afirmar que vivemos numa rápida e progressiva automatização da sociedade, fruto quer das iguarias tecnológicas com que nos deparamos diariamente, quer também da obesidade digital a que a mesma tem estado sujeita nos últimos tempos. Assim se compreende aquilo que um autor que vocês já trabalharam no vosso curso falou para se referir ao panorama atual, ao mundo atual. Zygmunt Bauman diz que nós vivemos num mundo líquido, onde a mudança de paradigma e a intensificação da globalização introduziram fluidez no sistema, responsável quer pela decomposição de velhas fronteiras, quer pela generalização da navegação através de novos espaços digitais. E, portanto, Zygmunt Bauman dizia que vivíamos numa fluidificação da propriedade que decorria do enfraquecimento da soberania política num mundo de interdependências, que não conseguiu evitar que a intempérie da imagem, todo este vendaval de imagem rapidamente se sobrepusesse à razão humana, fazendo da cultura da fama e do espetáculo dois dos seus expoentes máximos. Ora, os termos que referi pretendem apenas situar-nos, neste meu início de intervenção, perante a torrente de transformações que vem assolando a sociedade do século XXI, provocando uma autêntica revolução aos mais diversos níveis, com particular incidência na educação. Claro que uma incidência
que em nada surpreende ou não é nada surpreendente se tivermos em conta, não é, que a educação acaba por espelhar as mudanças do paradigma ou do modelo social vigente e, portanto, até me levaram a dizer que a educação espelha as mudanças, as contradições, os anseios que se abatem sobre a própria sociedade. Por isso, decidi começar por lançar um breve olhar destas mudanças e do seu impacto na educação e estruturei a minha reflexão convosco em 3 pontos principais que eu vou pôr já aqui e que vou tentar ser sintético em cada um deles. Começaria por lançar um breve olhar sobre essa mudança do panorama social, do modelo social em que nos inserimos atualmente, e por refletir sobre o seu impacto no terreno educativo. Num segundo ponto, falarei sobre a formação de professores, uma vez que esta é formação, e vocês vão perceber isso ao longo da vossa vida profissional, tem 2 papéis fundamentais. A formação inicial, que nos vai ajudar a formar e nos vai certificar como profissionais educativos, portanto, a partir da conclusão da nossa formação inicial, nós estaremos aptos para desempenhar a nossa profissão, e também a formação contínua, porque vamos ver que ela é um nutriente essencial da profissão e de melhoria da nossa profissionalidade. Importa não esquecer que o papel da formação e do professor contribuíram para a consolidação de uma certa ortodoxia curricular que imperou durante uma boa parte do século XX e que foi relegando o professor para o papel de mero técnico de ensino. Hoje não é possível funcionarmos como meros técnicos de ensino. E por isso mesmo, toda esta mudança avivou a necessidade de optar por uma formação que permita que os docentes desenvolvam capacidades e competências modernas, essenciais para melhorar a sua profissionalidade e para conseguirem enfrentar com eficácia os múltiplos e complexos desafios com que hoje se deparam. Num terceiro ponto, vou tecer aqui 3 ou 4 breves considerações que me permitem caracterizar aquilo que eu designo um modelo de professor para o século XXI, procurando avivar a necessidade do professor enquanto decisor curricular, atenção, já não técnico de ensino, mas sim um decisor curricular, se assumir como um profissional capaz de conciliar distintas dimensões que formam tanto o seu caráter como o seu perfil profissional. E passando agora ao primeiro ponto de análise, ao primeiro segmento de análise, eu decidi começar este segmento de análise. Eu vou pôr também todo o slide, é mais fácil. Decidi começar esta reflexão, esta análise, partilhando alguns aspectos que considerei muito interessantes de uma monografia que eu li, que está aí disponível em português, que tem por título A Sociedade do Cansaço. Quer isto dizer que este ensaio foi produzido por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul An, que diz que vivemos numa sociedade cansada, e ele depois vai explicar porquê. E isso reflete-se a vários níveis, e claro, eu fui buscar esse reflexo sobretudo no campo da educação. Diz então Byung-Chul An que, partindo do princípio que qualquer época tem as suas próprias doenças paradigmáticas, como sabem, nós vivemos num paradigma social que foi se transformando e que vai mudando ao longo do tempo, e ele inspira-se nessa ideia de que cada época tem as suas próprias doenças paradigmáticas, e é por isso que há mudança, e inspira-se na disparidade que, sobretudo naquelas últimas décadas do século XX, existia entre negatividade e positividade, para a partir daí identificar uma relação fundada na alteridade. Ele chama alteridade, isto é um palavrão da filosofia, que significa uma relação fundada na diferença, na alternância, cujas características permitem contrapô-la a outra relação, já não baseada na negatividade e na positividade, mas baseada na permissividade do sujeito e do idêntico, e afirmar que estamos perante 2 paradigmas distintos. O primeiro, que ele identifica como paradigma imunológico, para se referir a um longo período do século passado, baseado na distinção entre interior e exterior, amigo e inimigo, próprio e estranho. Eu explico. Isto é um paradigma
fundado numa clara disparidade entre negatividade e positividade. Tudo o que fosse estranho ao organismo, não é? E daí a introdução do conceito de alteridade feito por N, tudo o que fosse estranho devia ser eliminado. E era nesta base que funcionava a imunologia ou as nossas defesas imunológicas, e daí ele chamar a este paradigma que funcionava entre positivo e negativo, eliminando aquilo que era estranho ao organismo. Estou a falar no campo biológico, ok? E no campo genético, tudo o que fosse estranho devia ser eliminado. E, portanto, prevaleciam as infecções, que é o que está aí do lado direito da transparência, ok? Neste paradigma imunológico, o que nos preocupava na altura eram as infecções. No segundo caso, o autor, para contrapor aquele paradigma, fala no novo paradigma, um paradigma que se começa a afirmar no início do século XXI e que surge à medida que este paradigma imunológico, com o avanço científico e tecnológico, se foi definhando e que foi dando espaço para se afirmar um outro paradigma que ele chama de paradigma neuronal, ok? Para identificar um modelo que já não se baseia na negatividade e positividade, nem na alteridade, mas que se baseia na permissividade, e na permissividade do idêntico, por oposição à tal alteridade que eu falei há pouco. Espero não estar a ser muito confuso, mas este paradigma do foro neuronal é um paradigma em que as questões imunológicas deixam de ter impacto e passam a ter lugar questões do foro neuronal, e eu agora vou referir um conjunto de doenças que caracterizam o momento que vivemos, tais como a ansiedade, a depressão, o burnout, o transtorno por déficit de atenção, a hiperatividade ou certas perturbações até da personalidade. No fundo, uma série de doenças que configuram o panorama patológico atual e que caracteriza o século XXI e que nos permitem concluir que deixamos de estar perante infecções para passarmos a estar perante depressões originadas não pela negatividade do outro imunológico, mas por um excesso de positividade. Eu explico. Considerando que estes paradigmas não se restringem apenas à escala biológica nem genética, já que abrangem também a esfera social, podemos afirmar que no século passado estávamos inseridos numa sociedade disciplinar, determinada sobretudo por dois elementos centrais, a disciplina e o controlo. A disciplina, não é, que nos determinava as proibições. A escola, e eu já vou falar nisso, era montada e todo o processo, todo o fenómeno educativo era desenvolvido para proporcionar a formação, estou a chegar ao fim desta transparência, de sujeitos de obediência. Reparem que eu quis partir destas mudanças sociais, no campo da genética e no campo da saúde, portanto, e para chegar no campo da biologia, para chegar aqui ao paradigma educativo, porque a escola é hipocondríaca, portanto ela sofre das mesmas doenças da sociedade, e para percebermos que enquanto a sociedade funcionava com base na negatividade e na positividade, tudo o que era negativo era para eliminar do sistema, este paradigma imunológico acabava nas escolas por pedir que formassem sujeitos de obediência. Claro está que então faz lógica que esta sociedade disciplinar cria uma escola onde existisse disciplina e controlo, determinada a disciplina pela proibição, sobretudo, quem não cumprisse era excluído, e o controlo essencial para determinar aquilo que não se devia fazer e, portanto, para acusar quem o fazia de indisciplina. Isto é, vivíamos aqui numa lógica marcada sobretudo pela negatividade, ok? Com a mudança de paradigma e a passagem para o paradigma neuronal, e, portanto, com a entrada no século XXI, a sociedade disciplinar foi cedendo lugar a um novo modelo social, ainda em construção, portanto é um modelo que ainda está em desenvolvimento, que o autor identifica como sociedade de produção. Cá está. E pedem-nos agora que a escola não forme sujeitos de obediência, mas forme sujeitos de produção,
uma vez que se pede que tudo aquilo que era controlo dê lugar à autonomia, quer a autonomia dos professores, quer a autonomia da própria instituição, quer a autonomia do contexto onde a escola se insere. E, portanto, eu só queria dizer-vos que este paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma da produção, o que só é viável se nós tivermos a positividade do poder, quer isto dizer que a positividade do poder é vista como muito mais eficaz do que a negatividade do dever. Eu estou a falar em termos filosóficos, não são propriamente os meus, mas só para vos dizer que esta mudança paradigmática acaba por se refletir na escola e por, olhando agora para a sociedade, está por trás esta mudança de paradigma também das doenças do foro neuronal com que nos deparamos diariamente. É neste sentido que Anne garante que, embora o sujeito produtivo deixe de estar sob o domínio de pertenças chefias, porque nós hoje queremos que se formem sujeitos que tomem decisões, produzam e que sejam autónomos, com o que nós nos deparamos é que, embora não estando sobre esta alçada do chefe, vou dizer uma palavra que não gosto muito, mas não me ocorre outra diferente, do patrão, não é? A supressão destas instâncias que dominavam o trabalhador, no anterior paradigma, não conduziram à liberdade. Elas, é verdade que geram uma certa sensação de liberdade, mas não nos libertam da coação a que nós estamos sujeitos. E por isso, o facto de cada um de nós passar a ter possibilidade de ser senhor e soberano de si mesmo não atenua em nada a tendência de maximizar a nossa produtividade, de termos a sensação que o trabalho nunca está completo e por isso estarmos introduzidos num sistema que se caracteriza sobretudo pelo excesso de trabalho e de produção. Convém ainda referir que já em pleno século XXI, ao paradigma neuronal proposto por Anne, se associasse um outro que Carneiro designa como paradigma da complexidade, um paradigma emergente em que a cultura se deu lugar à multicultura. Eu estou a falar num discurso que nos é muito familiar e em que o conhecimento pluridisciplinar se sobrepõe ao conhecimento unidisciplinar e por isso é que nós ouvimos falar, não é, em articulação curricular. Ouvimos falar em contextualização do currículo, ouvimos falar em integração curricular, ouvimos falar em inovação curricular, tudo conceitos que povoam hoje aquilo que se pretende que aconteça nas escolas. Esta mudança implica que nós consigamos também, e que seja acompanhada nesta mudança de paradigma, por uma substituição de uma visão mais tradicionalista de currículo, em que o currículo era visto por um conjunto, ou era caracterizado como sendo um conjunto de disciplinas, cada uma delas recheada de conteúdos a transmitir, por uma visão mais moderna, isto é, uma construção partilhada em que, além da dimensão cognitiva e intelectual, se procura que a escola, no seu trabalho, nos seus processos de ensino-aprendizagem, desenvolva outras dimensões tão importantes como aquela. E estou a falar, por exemplo, das dimensões ou das competências socioemocionais, das competências linguísticas, das competências ou da capacidade de trabalho colaborativo, das competências digitais, portanto, um conjunto de competências que eu tenho vindo a referir na esteira de António Dias Figueiredo como competências de nova geração. Claro que toda esta mudança vem colocar desafios à escola, uma vez que o professor, mesmo durante esta mudança paradigmática, que caracteriza sobretudo a passagem do século XX agora para o século XXI, para o momento que vivemos atualmente, o professor acaba por ser uma peça, por ocupar um lugar central, ok? Dele dependendo em grande parte, e continua a depender, a qualidade do fenómeno educativo, o que nos obriga a questionar a formação docente. E é por isso que eu pensei também refletir convosco, ainda que de forma breve, como calculam, sobre a relação que existe entre a afirmação de um determinado modelo de sociedade, o currículo que se trabalha na escola e a formação de professores
que é proporcionada ou propiciada a cada um dos docentes para poderem desenvolver este currículo da forma o melhor possível em relação aos desafios com que todos nos confrontamos atualmente. E para o efeito, para responder a esta questão, ou para refletir convosco sobre, afinal, que formação de professores é com que nós nos confrontamos atualmente, será que esta formação responde a estas necessidades de mudanças ou não? Eu colocaria a seguinte questão: será que os atuais modelos de formação, quer formação inicial, quer formação contínua de professores, permitem formar profissionais competentes, capazes de dar resposta aos desafios decorrentes da emergência deste novo paradigma social, cada vez mais complexo e exigente? E então eu teria aqui meia dúzia de comentários em relação a estas duas modalidades formativas que são fundamentais na construção do professor e na construção da docente. No que diz respeito à formação inicial, entendida como etapa precedente à entrada na profissão, esta deve ser considerada como o início de um processo de aprendizagem e de desenvolvimento e de aperfeiçoamento profissional que se vai prolongar ao longo de toda a carreira docente, devendo por isso ser realizada e aprofundada noutros momentos de formação formal, e estou-me a referir agora aqui, quer à formação contínua, quer à formação especializada, sem prejuízo de esta formação inicial ser enriquecida e aprofundada em momentos de formação informal. E, nesse aspecto, refiro-me aos encontros, aos projetos, às trocas de experiências com que nós nos vamos confrontar. Sendo um período de formação ao longo do qual se procura que os futuros professores adquiram conhecimentos e desenvolvam competências inerentes à tarefa educativa, a formação inicial é tida como um elemento nuclear, ok? Tanto na construção da identidade profissional docente, como na concepção e operacionalização dos processos de ensino-aprendizagem. Esta é uma mudança que parece que é uma mudança simples, mas não é, porque durante muito tempo os professores foram formados para tentar executar aquilo que outros decidiam. E hoje nós estamos cada vez mais concentrados, as políticas educativas e curriculares mais recentes têm desafiado as escolas e os professores a terem capacidade e a desenvolverem capacidades e competências não só de desenvolvimento do currículo, mas também da sua concepção, não é? Daí a importância que estas temáticas têm merecido em termos de reforma, de melhorança e da melhoria do próprio sistema educativo. Só que nós não podemos deixar de referir que ao nível da formação inicial continua a prevalecer uma formação de índole bastante academicista, numa lógica disciplinar, o que tem, de certa forma, dificultado esta mudança mais profunda e mais intensa com que nós aspiramos para a melhoria do próprio sistema educativo. Em alguns casos, continua a prevalecer uma formação de índole mais académico, que veicula ou privilegia, se quisermos, a aquisição de um conjunto de conhecimentos relativos aos conhecimentos a ensinar e às ciências da educação, sem uma efetiva integração desses saberes. Eles estão lá, não é? Aliás, até no período de formação inicial, quando eu fiz estágio, o meu estágio englobava um ano de prática pedagógica, eram-me atribuídas 2 turmas e eu no terreno aprendia a ser professor. Hoje esta formação alterou-se e, portanto, eu penso que isto gera dificuldades, isto alimenta a prevalência de um paradigma educativo de cariz mais tecnicista, assente numa lógica ainda bastante disciplinarizada, concorrendo para ajudar a manter, eu não diria bem perpetuar, porque é uma palavra forte, mas ajudar a manter ainda uma certa concepção de professor como um transmissor de conteúdos. Eu, nas minhas aulas, eu sou professor já há bastantes anos, nas minhas aulas tento retirar do discurso educativo e do discurso académico a palavra transmitir, mas ela está lá. Claro que há sempre um período, há sempre uma percentagem de conteúdos que nós temos que transmitir aos alunos,
mas ela depois deve-se diluir, não é? Pela palavra construção, pela palavra participação, pela palavra colaboração, e isso ajudará a mudar, de facto, o paradigma. Deixar só uma nota que, contrariamente àquilo que tinha sido inicialmente previsto, o processo de Bolonha contribuiu para legitimar um pouco este tipo de formação, porque diminuiu as horas de contacto dos estudantes com os professores e privilegiou o trabalho autónomo, mas nem sempre isso foi aproveitado da melhor maneira. Quanto à formação contínua, o que eu queria dizer, esta formação é importantíssima porque ela permite compaginar pensamento e ação, reformular e globalizar a preparação dos professores, ela ajuda a questionar as práticas de ensino, a identificar problemas e necessidades, a desenvolver novas formas de relacionamento e até novos modos de trabalho. Quando eu pus ali que continua a prevalecer, a ter um certo pendor, um certo peso, as decisões do poder central, eu queria só dizer-vos que de facto já foram dados alguns passos para fazer inverter esta tendência, mas ela está tão arraigada que o que vou dizer não é politicamente muito correto, mas paciência, vale o que vale. Penso que as próprias escolas por vezes não querem assumir esta decisão de decidirem a sua própria formação e isso permite uma certa prevalência das decisões do poder central, que é o que eu tenho aqui. Mas isso é outra discussão que não cabe agora aqui neste momento. Só dizer que a formação como a formação contínua continua também, em muitos casos, a insinuar-se mais como um mecanismo de gestão administrativa da carreira, por isso está aí como requisito de progressão, e a dissociar-se dos processos de aprofundamento de uma autonomia profissional e dos processos de produção de transformações na ação pedagógica. Então, se nós precisamos de uma formação mais consonante com estes desafios, surge uma última questão. Então, que modelo de professor, ou seja, que tipo de professor é necessário formar para dar resposta a todos estes desafios do século XXI? As alterações que eu acabei de referir exigem dos professores, e hoje estamos confrontados com isso, eu sinto isso e sou professor e não tenho dúvida, não tenho problema nenhum em dizer que há muita dificuldade em mudar determinados conceitos que se foram perpetuando ao longo do tempo. Mudar as nossas práticas é muito fácil falar, reconhecer a importância da mudança também, mudar de facto não é tão fácil como parece, muitas vezes temos essa dificuldade. E portanto, as alterações e esta mudança paradigmática que vivemos exigem dos professores uma modificação profunda do seu pensamento educativo e uma ruptura com determinadas rotinas que se foram instalando, e sim, quando nós conseguirmos fazer estas rupturas, nós conseguiremos alterar as nossas práticas educativas. E é neste sentido que as políticas educativas têm incidido em temáticas, isso não há dúvida, como por exemplo a autonomia, a descentralização, novos modelos de gestão escolar, avaliação do desempenho, esta é uma questão muito nevrálgica, muito sensível, o desenvolvimento profissional, a gestão flexível do currículo, a articulação e contextualização curricular, como dizia há pouco, numa tentativa de maior abertura da escola ao meio e da mudança das práticas docentes. Dos aspectos referidos, eu destacava aqui o reforço da autonomia, uma vez que é uma condição indispensável ao desenvolvimento cívico e até comunitário da escola pública, não existindo democracia sem autonomia. Além disso, o reforço da autonomia permitirá ao professor assumir-se como um decisor curricular, não é? Tomar decisões imprescindíveis, uma vez que tem a seu cargo o desenvolvimento do currículo, devendo para o efeito assumir-se como um agente estratégico de decisão curricular, garantindo a promoção das especificidades locais e estimulando a vivência democrática na sala de aula. Se ele conseguir fazer isso, ele conseguirá estimular os estudantes para se assumirem como sujeitos das suas próprias aprendizagens. Isto é fácil de dizer, não é fácil de concretizar, ok?
Porquê? Porque um dos aspectos mais difíceis é nós conseguirmos despertar o interesse nos estudantes e motivá-los para que eles se assumam como verdadeiros sujeitos das suas próprias aprendizagens. Só que, para que estes aspectos que eu acabei de referir se tornem realidade, existem 4 qualidades que eu acho que o docente deve possuir, uma vez que, na minha forma de olhar e na minha forma de ver, são imprescindíveis para a concretização da sua autonomia profissional. E qualidades estas que eu passo a enumerar. A primeira é que o professor deve ser uma referência cultural, até poderia pôr ali cultural e científico. E porquê? Porque sendo a escola um espaço onde se contacta de forma deliberada com o património cultural que cada sociedade foi construindo, e eu quando falo aqui em sociedade, se me refiro a conhecimento científico, falarei em sociedade científica, faz todo sentido que os docentes possuam uma formação cultural sólida. Caso contrário, não estarão preparados para a formação, para trabalhar com estudantes, o legado cultural que lhes foi confiado socialmente. Esta exigência tornou-se mais visível a partir do momento em que deixou de se pedir aos professores para basearem as suas aulas na transmissão de um conjunto de conteúdos previamente selecionados e se passou a pedir-lhes que se envolvessem eles e os estudantes na construção dos seus próprios saberes. É hoje consensual que a ideia de que só com professores bem preparados culturalmente se podem educar pessoas com grande abertura de mente. E aqui nesta abertura de mente eu incluiria a capacidade de tal pensamento crítico, que é importante que a escola ajude a desenvolver a cada estudante, o que não quer dizer que nem os professores nem os estudantes tenham de ser enciclopédias. Hoje temos meios digitais que nos facilitam e de que maneira o acesso ao conhecimento e, portanto, ninguém tem que ser enciclopédia, embora qualquer professor tenha que ter essa dignidade de ser uma referência cultural. Segundo aspecto, o professor deve ser uma referência moral. Na minha forma de olhar, acho que, e de outros autores, estou-me a lembrar aqui de Torres, e estou-me a lembrar aqui também até de Pacheco, com quem trabalhei, além de um aspecto cultural, a escola é um campo de exercício intensivo de relações que no seu conjunto devem contribuir para o desenvolvimento integral, equilibrado e harmonioso de cada indivíduo. Esse desenvolvimento deve basear-se na participação, no respeito pelo outro, na partilha de vivências, na partilha de experiências e de saberes, bem como na procura de consensos acerca da forma de ver e de atuar no mundo. Por isso é que eu digo que a ação dos professores está construída ou tem na sua construção uma clara dimensão moral, em particular no sentido do compromisso com determinados valores, sobretudo valores democráticos e de tomada de consciência do papel interventivo que cada um de nós deve desempenhar. No fundo, o professor deve ter em conta os dilemas éticos e morais com que se confronta diariamente e aprofundar o seu compromisso com valores tais como, acabo eu repetir-me, justiça, responsabilidade, honestidade, imparcialidade, respeito, solidariedade, confiança, etc. Terceiro aspecto que eu considero fundamental neste professor do século XXI. O professor deve ser uma referência pedagógica. E isto porquê? Porque se espera que o professor se assuma como um profissional reflexivo, capaz de se autoquestionar sobre os métodos, as estratégias, os recursos e as modalidades de avaliação que utiliza, seja capaz de refletir sobre as suas práticas escolares cotidianas e fundamentar as decisões que toma quando idealiza e promove situações de ensino-aprendizagem. Os conteúdos são muito importantes, mas as pessoas são mais importantes. Além disso, deve adotar metodologias de trabalho que facilitem a organização do ensino e da aprendizagem de uma forma mais coerente e com mais sentido para os estudantes e deve recorrer a pedagogias mais ativas para a realização das tarefas escolares. Última questão é que o professor deve ser também uma referência cosmopolita. E isto é a quarta qualidade que eu tenho trabalhado mais recentemente e que, na esteira de alguns autores, como Rego, Soares Ososco, pessoas com quem eu tenho tido alguma relação,
que consideram essencial que, para serem reconhecidos globalmente como competentes, os professores devem ter um espírito e uma visão cosmopolita. Trata-se de profissionais que têm um conhecimento razoável das dimensões internacionais que podem vincular-se à sua área de conhecimento, possuem destrezas pedagógicas que lhes permitem ensinar a reconhecer estereótipos e a respeitar outros pontos de vista e estabelecem compromissos que conseguem fazer com que os estudantes cheguem a ser cidadãos responsáveis nas suas comunidades. Estes docentes enquadram-se numa perspectiva claramente cosmopolita e sabem que as novas gerações precisam de professores com uma visão ampla acerca do que podem fazer em prol da sua autêntica inclusão num mundo cada vez mais global, cada vez mais aberto e cada vez mais comum. Tais professores veem no cosmopolitismo uma possível solução para grande parte dos problemas gerados pela globalização e por outras forças de grande amplitude. Defendem a inclusão da educação intercultural no currículo, esforçam-se por interpelar a complexidade e a incerteza, recorrem a metodologias de trabalho que privilegiam a investigação à ação e a análise narrativa, procurando assim formas de pensar mais holístico. Vou terminar dizendo que quando estão cumpridas estas 4 qualidades, ou com estas 4 qualidades que eu julgo que o professor deve possuir, ele funcionará como um agente estratégico de decisão curricular e ele terá todas as condições para poder inovar as suas práticas curriculares. E por isso, em jeito de conclusão, eu reafirmo que em termos sociais e educativos vivemos num mundo cada vez mais interdependente, assolado por um vendaval enorme de transformações, algumas delas imprevisíveis, colocando-nos num cenário de grande incerteza, pejado de desafios complexos, que exige dos professores, mas também dos estudantes, atitudes fundamentadas e responsáveis, bem diferentes das que têm assumido até o dia de hoje. Estamos numa nova era que nos obriga, enquanto atores educativos, a uma profunda reorientação cultural, moral e pedagógica, imprescindível para nos tornarmos globalmente competentes e nos conseguirmos lançar em novas e estimulantes experiências educativas. Um conjunto de experiências necessárias para desenvolver o nosso pensamento crítico, falei dele há pouco, aperfeiçoar as nossas destrezas linguísticas e comunicativas, ampliar as nossas competências tecnológicas e melhorar as nossas capacidades para trabalhar em grupo. No fundo, um conjunto de aspectos inerentes a uma sociedade cosmopolita como aquela em que nos inserimos atualmente. Mas se todo este processo de mudança carece de um suporte legal, só conseguindo mudar se for implementado um conjunto de políticas educativas e curriculares que criem condições para se poderem concretizar as mudanças que fui referindo ao longo desta minha intervenção, essa mudança ou esse processo de mudança acabará por ser inútil se não contar, e esse processo de definição política acabará por ser inútil se não contar com a vontade e determinação de cada professor e de cada estudante, empenhando-se em conjunto na construção de um mundo mais justo, mais aprazível e ambientalmente mais equilibrado. Eu, como tudo na vida, acho que as coisas não acontecem por acaso. Mais uma vez eu agradeço aos meus colegas que tiveram a amabilidade de me convidar, agradeço às estudantes e a estas meninas que organizaram este webinar e digo-vos que as coisas não acontecem por acaso. E eu termino a minha intervenção partilhando convosco este belo poema que nos faz lembrar de um autor que, sem abrir boca, nos fazia rir durante as suas intervenções cinematográficas, Charles Chaplin, e dizendo que cada pessoa que passa na nossa vida passa sozinha. E isso acontece porque cada pessoa é única e nenhuma substitui outra. Cada pessoa que passa na nossa vida passa sozinha e não nos deixa sós, porque deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. E esta é a mais bela responsabilidade da vida
e a prova de que as pessoas, e em especial os professores e os estudantes, não se encontram por acaso. Muito obrigado. Muito obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade e por esta intervenção tão rica e tão importante. Gostaríamos agora de abrir um momento de debate onde o público se pode deixar no bate-papo. Podemos se calhar começar pela nossa questão, pela questão do nosso grupo. Passo a palavra à minha colega Inês Silva. Boa tarde a todos. Nós aqui em grupo, a questão que gostávamos de colocar ao Dr. José Carlos Morgado é se, a propósito deste modelo de professor para o século XXI que falou um bocadinho, nós sabemos que a tecnologia e os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes no cotidiano da nossa sociedade e, por consequência, também estão presentes nas escolas. E por isso queremos perguntar se o doutor considera que existe a necessidade de formar professores e essa formação incluir e promover a formação tecnológica, nomeadamente no que diz respeito ao uso dos recursos didáticos tecnológicos. Ok. Querem que responda já a essa questão ou querem que espere por alguma... estou a ver aqui um comentário de uma pessoa, mas isso depois não posso atender às duas coisas. Eu estou a ver que está um comentário sobre a formação contínua no bate-papo, mas eu posso responder à sua questão, dar a minha opinião, sabe? Eu acho que tem havido, vamos lá ver, tem havido um conjunto de equívocos entre o presencial e o online, e é preciso desfazer, ok? Eu, em 2020, em março, foi quando explodiu esta crise sanitária que nos envolveu este tempo todo e com a qual nós teríamos ficado muitíssimo mais isolados se não houvesse tecnologias. E, portanto, as tecnologias permitiram que nós continuássemos a comunicar com os nossos alunos, com os nossos familiares, que nos protegêssemos de um momento de infecção enorme, porque as tecnologias permitiam-nos manter isolados. Eu até posso dizer-vos que num texto que eu escrevi com mais dois colegas, numa reflexão que eu achei muito interessante, nós falámos que a pandemia tinha trazido um novo modelo de produção, não é? Que nós designámos à semelhança do que se passou no século XX, com o Fordismo e o Toyotismo, nós agora estaríamos num novo modo de produção chamado Zoomismo. Nós estamos agora a funcionar por Zoom, mas estamos a ouvir, estamos a participar, estamos a trocar ideias, ok? Com uma diferença, é que este era um modelo de produção tão inédito que era caracterizado, o seu eixo estruturante, nós podíamos designá-los como imobilidade produtiva, produzíamos sem nos mover de sítio, ok? No entanto, o fenómeno educativo é um fenómeno complexo e que requer uma série de... Não é fácil de maneira nenhuma, quem é professor e que abraça a profissão consegue superar tudo isso, mas às vezes não é fácil a gente controlar uma turma com 34 alunos ou 32. Tem que inventar, tem que se reinventar muitas vezes. E eu penso que a tecnologia é um dos recursos que nos pode ajudar a superar esta dificuldade. Como é que eu vou explicar? Sem deixar de dizer que o nosso organismo é formado por muitas partes. Tem uma parte que se chama DNA. O nosso DNA, o DNA do próprio ato educativo, até pode ser a relação face-to-face, presencial. Hoje ela já se faz também presencial em sessões síncronas, em que nós estamos a ver-nos, ok? E por isso eu acho que esta ideia de, cada vez mais, a formação de professores tem que apostar na formação em destrezas tecnológicas, em competências digitais, porque cada vez mais nós estamos a ter um recurso poderoso na mão para poder motivar e envolver alunos, envolver colegas e poder trabalhar em grupo. Esta é a minha ideia muito clara. Aliás, eu com o professor Marco Bento e com o professor José Alberto Lencastre tive um enorme prazer de trabalharmos num projeto que trabalhava as migrações digitais no sentido de reinventar a profissão docente para pessoas com mais de 50 anos, e nós conseguimos desmistificar
um conjunto de aspectos que estavam errados e que, portanto, nos vieram ajudar a comprovar que as tecnologias podem ser uma mais-valia. Eu acho que é preciso desfazer estes equívocos, porque elas fazem parte do organismo educativo. É assim que eu costumo, tal como a relação presencial faz parte do organismo educativo, estou a falar em termos metafóricos que não compreendem, mas para mim isto é claro, é claríssimo. Muito obrigada, Dr. José Carlos Morgado. Volto a passar a palavra à minha colega Carolina. Passando à próxima questão que está no bate-papo, Sr. Carlos Alberto, que perguntou se acha que a formação contínua devia de estar separada da avaliação do desempenho do docente. Vamos lá ver. Uma coisa é que a minha forma de olhar é que uma coisa é a formação contínua que eu utilizo para melhorar a minha proficiência, para melhorar as minhas práticas, para me valorizar. Outra coisa é a forma como eu desempenho a minha profissão e, portanto, associar a formação contínua à avaliação do desempenho, sinceramente, eu parece-me abusivo. Não é uma coisa que eu concordo, embora, não é? Embora haja quem pense que é através da formação contínua que eu posso avaliar os professores. Ela é na norma de progressão na carreira, a pessoa só pode progredir se tiver cumprido aquilo que está determinado em termos de horas de formação contínua, ou créditos de formação, se quiserem. Mas à parte disso, eu acho que pautar a avaliação com base na formação contínua não me parece muito lógico. Penso que ficou respondido. E agora eu queria passar a palavra ao professor José, que está com a mão levantada. Eu também gostava. Está com o microfone desligado. Não sei se já começou a falar. Ok. Estava a agradecer à Carolina, baixei a mão em vez de ligar o microfone. Agradecer as palavras e a exposição do professor José Carlos Morgado, que é sempre um gosto ouvi-lo. Eu fui tirando aqui alguns apontamentos que têm a ver com o que poderia ser esta visão mais moderna do currículo e a forma como cada um de nós interpreta as diretrizes, a relação pedagógica, a forma como os alunos podem fazer essa construção de novas competências, construção partilhada, aquelas que são as competências que nós queremos trabalhar nesta altura, socioemocionais, trabalho colaborativo, do pensamento crítico. A forma como eu vejo esta visão mais moderna do currículo é um bocadinho também este processo de trabalho que eu consegui ter alguém como o Marco, que partilha da mesma visão, de fazer as alunas passarem por estas experiências que são diferentes. Neste caso aqui, mesmo na altura em que ainda estão a fazer a sua prática pedagógica, ou ainda não foram para a sua prática pedagógica, ainda estão dentro do processo da formação inicial. Esta preocupação da aprendizagem em rede, daquilo que eu chamo de trazer o perito à sala de aula, verem visões diferentes sobre o que é o ser professor, a experiência de quem está na carreira docente há muitos anos, visões distintas e que muitas vezes não são próximas tampouco de outras visões de outros colegas que vamos tendo a oportunidade de ouvir e de trazer aqui à sala de aula. No entanto, há aqui um aspecto, ou dois aspectos que me chamaram a atenção e que eu gostava de ouvir o professor José Carlos Morgado. Um deles tem muito a ver com o que foi a pandemia e há bocadinho dizia que se não fosse a tecnologia
nós tínhamos estado muito mais afastados uns dos outros, ou seja, o processo educativo continuou a existir porque a tecnologia estava lá, mesmo que nós não tivéssemos a preparação que seria, e nem os recursos, nem as condições necessárias para pôr em prática da forma como gostaríamos, mas a tecnologia estava lá, deu-nos uma ajuda e agora eu acho que a tecnologia faz parte desta visão mais moderna do currículo também. Por isso aqui há duas ideias que eu queria ouvir um comentário. Uma delas era sobre esta questão da obesidade digital. O que é na realidade a obesidade digital? Obviamente nós pertencemos a uma universidade que é presencial, valorizamos as relações face a face, há experiências que nunca se podem repetir de outra forma, mas nós hoje em dia temos a possibilidade de ter esta variedade de experiências complementares que fazem o que é, do meu ponto de vista, também ser um professor mais atual. Depois, esta ideia também que eu estou a ver aqui, algumas colegas que usam avatares em vez de usarem as suas imagens. Que eu penso que também que é qualquer coisa está a começar a aparecer e qualquer dia vai estar muito disseminado, que é nós temos um persona qualquer que nos representa e que já não somos completamente nós. E então, do meu ponto de vista, isto pode estar de alguma forma em contradição com aquela ideia do que é o professor como referência cultural, moral, pedagógica, cosmopolita, que o professor José Carlos Morgado há bocadinho falava. E são estas duas questões, se tiver a oportunidade, gostava de ouvir. Eu só não percebi a segunda parte, fala-me do modelo, a dificuldade de cumprir aquele modelo, certo? Com a parte da tecnologia eu percebi, da pandemia já lhe vou responder, e da obesidade digital. Sim. E depois, o modelo de... Há aqui alunos, penso que são alunos ou professores, até não sei, que em vez de usarem a sua imagem, alguns até usam a fotografia, mas há outros que usam já um avatar, um boneco, um personagem que os representa. Já não são eles, são um persona que os representa. E se isto está de alguma forma, que eu acho que está a começar a disseminar cada vez mais, vejo inclusive nas aulas os alunos usarem, em vez de se exporem a si e se darem, colocarem este personagem que os representa, que diz, eu estou aqui, mas não sou eu, estou aqui a representar esta pessoa. Se isto não está em contradição com aquele modelo, que é o modelo do professor do século XXI, que o professor falou há bocadinho, que ele próprio é uma referência cultural, moral, pedagógica, cosmopolita, se estamos a utilizar alguém que nos representa e não somos nós próprios, ou seja, como é que podemos fazer isto e ser esta referência para os nossos alunos quando os nossos próprios alunos utilizam personas ou avatares ou personagens para se representarem a si. Zé Alberto, claro, como sempre, eu gosto de discutir essas questões consigo e acho que são muito pertinentes. Eu falei num modelo que eu acredito de professor para o século XXI, ok? Baseei-me em alguns autores, claro que estou a fazer uma comunicação, uma palestra, não estou a citar, mas no fim do meu PowerPoint e dos textos que eu fui buscar, há autores que eu citei e, portanto, está duas páginas de autores citados que eu, pronto, ao citá-los eu assumo a posição deles, na academia é assim. E sabe que há uma certa tendência de especular, não é? A especulação, quando tem limites, é uma especulação, é até um elemento positivo de progresso e de avanço, não é? E esta questão que me coloca primeiro, eu fui buscar um autor que trabalhei em determinado tempo, chamado Leonardo, que fala nesta profusão, não é, de objetos digitais que acabam por criar alguma obesidade digital, é a quantidade de objetos que nós temos à mão e disponíveis, não é? Posso lhe dizer, incluindo até uma situação que eu vivi em determinado momento, quando numa instituição educativa se pensava em pôr
um controlo de sinal à entrada da escola, e é uma escola básica e secundária, se pensava pôr um controlo de sinal para que os alunos não tivessem acesso aos telemóveis quando estão nas aulas. E isto fruto desta tal obesidade, de haver muitas coisas e de haver muitos meios para poder aceder, computador, os tablets, os telemóveis, etc. Ora, o que é que acontece? Eu penso ao contrário, eu penso que esta obesidade digital não pode desfigurar em momento nenhum o desenvolvimento da responsabilidade dos estudantes e, portanto, nós temos, que é o caso dos avatares que diz, antes de haver este acesso facilitado às tecnologias, já havia alunos que para eles estarem na sala de aula era um sacrifício enorme, não é? Quer dizer, portanto, isto é fruto do tempo, Zé Alberto, quer dizer, o difícil para mim é nós conseguirmos fazer com que os nossos estudantes, ok, e até por vezes alguns professores, façam das tecnologias um utensílio pedagógico essencial, porque nós hoje já não conseguimos funcionar sem as tecnologias. E eu não quis estar a partilhar mais uma vez aquilo que eu chamo o currículo de nova geração, onde um dos pilares fundamentais são as destrezas, não é, tecnológicas e digitais que hoje tem que ter qualquer pessoa para se poder mover. Quem não se mover hoje em termos digitais e tecnológicos está um bocado na linha de nos anos 70 e nos anos 60 do século passado, as pessoas que não sabiam ler e escrever, os analfabetos, e portanto eu penso que é fundamental desenvolver este sentido de responsabilidade junto dos estudantes para que eles possam, não é, ter essa responsabilidade e ter esse sentido de participação, embora seja legítimo também que se não querem estar de câmara ligada possam desligar. Aliás, esse foi sempre um problema que eu tive durante aquelas aulas que nós demos na pandemia, em que as universidades estiveram fechadas, e de facto eu era incapaz de obrigar um aluno a ter que ligar a câmara, porque eu acho que são formas de decisão, não critico quem fazia, mas eu não fazia isso. Não sei se eu respondi à sua questão agora. Uma coisa é certa, nem a tecnologia tem que se sobrepor ao presencial, nem o presencial tem que anular e se sobrepor à tecnologia. Eu penso que são duas dimensões hoje do ato educativo que funcionam e que ajudam a que, de facto, o processo se torne mais rico, José Alberto. Não sei se respondi à sua questão ou não, mas é o que eu penso, sabe? Sim, só se me permite... Diga, permite tudo, você já sabe que nestas coisas não há opiniões, não há opiniões definitivas nem formadas, cada um tem a sua forma de olhar e eu respeito, diga. Sim, a minha questão nem é tanto com as minhas convicções, tem mais a ver com as reflexões que vou fazendo sobre Sim. esta questão que é muito importante da tal visão moderna do que é o ser professor e a forma como a tecnologia nos pode ajudar ou nos pode criar algumas dificuldades, alguns obstáculos, algumas barreiras inclusive difíceis de ultrapassar. Esta reflexão sobre, por exemplo, o sair da sala de aula física, que estamos a fazer neste momento, estas meninas estão a aprenderem a ser professoras e, do meu ponto de vista, esta também é uma forma boa da utilização da tecnologia Sim. ao Sim. serviço da carreira, ao serviço do professor e ao serviço da sua proficiência, claro. Que é o trazer o especialista à sala de aula com uma visão diferente da visão dos professores que estas alunas tiveram, ao longo destes anos, poder falar sobre as suas próprias reflexões, que muitas vezes os alunos têm acesso a textos de autores que não conhecem e nós temos sempre uma preocupação dos alunos saberem quem são esses autores, qual é a sua visão do papel do professor, e muitas vezes só conhecem dos textos, mas de poderem ver e poderem claro. Confrontar com o autor as suas reflexões e depois estas experiências da aprendizagem em rede, do trabalho colaborativo e é do meu ponto de vista
a mais-valia do digital. Nós conseguimos fazer aqui numa hora aquilo que provavelmente durante anos não é possível fazer no presencial. A tecnologia permite-nos isto, e estas meninas, em vez de estarem só na sala de aula com o professor, ou mesmo que seja o especialista, elas próprias montam o processo de aprendizagem. Até estava a vê-las, estava a achar engraçado, umas estão de branco, outras estão de preto, até a preocupação com a forma como se apresentam, isso também é ser professor, não é? O professor não se apresenta de qualquer forma numa sala de aula. Claro. Eu acho que este é o aspecto da tecnologia que eu acho interessante, apesar das palavras fortes, da obesidade digital, da vertigem tecnológica. Mas isso este é o lado bom. Este é o lado bom. Zé Alberto, há uma pessoa que está a assistir à nossa conversa e que pôs ali uma questão sobre a inteligência artificial. Ora, vamos lá ver. A inteligência artificial é um passo enorme na evolução científica do mundo. Agora, vamos lá ver como é que ela vai ser utilizada. Talvez seja mais fácil falar assim, como estamos a fazer os dois, do que fazer uma palestra que a pessoa alinha meia dúzia de ideias para depois pensa que vai chegar a uma determinada conclusão. A inteligência artificial foi que salvou muitas vidas agora na pandemia que nós vivemos, que ajudou a encontrar a fórmula, não é, de vacina mais eficaz para o momento e para as condições. E eu cito até dois autores a propósito desta obesidade digital, não é? E destas iguarias tecnológicas, também é um termo também que adoça até o discurso, que é utilizado pela mesma pessoa, pelo tal Leonardo. Mas há dois autores que eu tenho trabalhado que são muito claros quanto a estas mudanças tecnológicas e são muito claros sendo adeptos dessa evolução, ok? É o Yuval Harari, toda a gente deve conhecer, ele publicou um livro que se chama 21 lições para o século XXI, onde um dos capítulos é dedicado precisamente, e agora lembrei-me por causa dessa pessoa que pôs aí a questão da inteligência artificial, onde ele diz que o progresso é enorme, agora a forma como a humanidade vai utilizar esse progresso é que é questionável, não é? Pronto. Outra coisa que existe, e agora outro autor que eu trabalho, e que trabalho porque também tem uma visão muito interessante, é um defensor das tecnologias, mas é um defensor de não se digitalizar a sociedade, esta expressão é dele, é um filósofo espanhol, que também trabalho há vários anos, chamado Daniel Innerarity, e o Daniel Innerarity deu uma entrevista ao público há pouco tempo, dizendo que este ascendente das tecnologias não pode ser desprezado, nem pode ser utilizado para fins que não sejam os fins do bem-estar da humanidade. Portanto, contra isto não há nada a dizer. Ora, a escola não pode aliar-se disto, sabe? Esta ideia de que vivemos cada vez mais numa rede mundial, vivemos cada vez mais num mundo cosmopolita, as escolas trabalham, eu vou-lhe dizer, ultimamente, claro que isto tem um percurso, não é? A evolução da escola é uma evolução mais lenta, é natural que não pode evoluir à velocidade que evolui a sociedade, mas evolui, e eu hoje vejo uma série de parcerias entre escolas portuguesas e escolas estrangeiras que há 20 anos era impensável, ou há 10 anos eram impensáveis, e hoje elas estão aí vivas e as pessoas movem-se e vão interagir. Ora, as tecnologias são essenciais para que isso aconteça. Não basta só falar em evolução e metodologias ativas, é preciso pô-las na prática, defini-las, e eu penso que as tecnologias são o veículo propício para eu utilizar metodologias ativas na sala de aula, ok? Ok, eu gostaria de intervir para acrescentar algo, se for de facto possível. Não sei se me estão a ouvir. Quem é que está a falar, por favor? Isabel Dias. É ligar a câmara para a gente ver a pessoa, se for possível. Com certeza, deixa eu ver se eu... Pronto. Então eu gostaria de dizer o seguinte. O Covid trouxe algumas
embora tivesse... Acho que é importante refletirmos como minimizar o risco da ruptura social que houve com o Covid. Mas, no fundo, ele trouxe algumas coisas também, de certa forma, positivas, que é o reconhecimento da importância da ciência, da inovação, da investigação. As pessoas tiveram que repensar muito bem nisso, no aumento de um investimento para as escolas e para outros, e para hospitais e outras valências, na valorização profissional, que as pessoas tiveram que se empenhar muito mais, e no papel da investigação em resposta também à pandemia. Posto isto, que eu acho que é extremamente importante e que houve esta entre aspas, mais-valia ou uma forma de pensarmos, eu acho que temos que também refletir do que é que os alunos, os tais avatar, porque é que são avatar, e o que é que eles de facto necessitam. E temos que começar por uma base muito importante, isto porque eu trabalho com os pais e com os filhos. Em circunstâncias, embora seja docente, trabalho com doentes. E em circunstâncias delicadas. E eu refleti muito durante este tempo todo, porque a mudança foi muito rápida, embora seja docente, não esteja numa escola, mas muitas vezes tenho que pensar sozinha, tenho que vos ouvir para depois passar para aquilo que é a pedagogia hospitalar. E se nós pensarmos nestas mudanças, as famílias, que é algo extremamente importante, tiveram uma grande modificação. Olha, têm mais horas de trabalho e menos tempo para os filhos, têm menor disponibilidade, os relacionamentos são pouco consistentes, há oportunidades de interação e de convivência que são reduzidas. Isto influencia bastante um jovem que se dedica demasiadas horas a tal obesidade que fala, e que se dedica muito a estar com o computador ou estar com o telemóvel. Pronto, eles acabam por não ter grandes objetivos, os jovens, não são tão definidos, se calhar não são os objetivos diferentes dos nossos, estarei a explicar bem, não são iguais. O sentido do imediato e do querer e da posse de eu quero, o enfrentar sem consequências absolutamente nenhumas, o enfrentar o outro sem qualquer displicência, porque se de facto é bom, e por ter menos saberes, mais maturidade, mais tarde, e isso eu noto na população já de pais de 30 anos, isto são características que nós não podemos descurar para perceber que estas mudanças sociais, eles estão muito adaptados à solidão, e que não foi só a pandemia, de viver com o telemóvel e ter uma dependência enorme do telemóvel ou dos computadores, que acaba por já necessitar de apoio de saúde, e a saúde mental está a crescer bastante. O que quer dizer que os antidepressivos também contam para que acalmem as crianças que não conseguem estar um segundo sem o telemóvel. A questão é que os pais já de 30 são assim. Muitas vezes é preciso dizer, olha que está aqui o bebê, tem uma grade, puxe, senão ele ainda pode cair. Pronto. Este é um aspecto que acho que é, estas características, acho que são importantes de incluirmos aqui. E eles estão habituados a um tipo de relação muito multitasking, eles comunicam com todos ao mesmo tempo. Aquilo não, é difícil definir o padrão de projeto de vida como nós definíamos, que o dele, eles saltitam de um lado para o outro e não têm um fio condutor. E como trabalhar com estes hábitos, porque é difícil mudar hábitos, e isto já está enraizado porque os pais já são, de certa forma, também um bocadinho assim, e é a minha experiência do dia a dia, falo daquilo que vejo. E acho que a primeira coisa que acho que é importante fazer na formação inicial dos professores, e eu também lhe perguntava uma coisa, é assim, nós temos que mudar a formação inicial dos professores, mas temos que mudar a formação do ensino superior a todos os níveis, não é só dos professores, é de todos os cursos,
porque nenhum é formado sem passar pelo ensino. E, portanto, nós aqui somos aquilo que é emergente, depende de nós. E é aquilo que se chama agora, para o futuro, moldar o futuro, que é criar um molde de futuro onde todos trabalhem, onde todos colaborem, e é um futuro de todos e para todos, com educação, e não é o ensino aqui no sentido de, esta educação não é no sentido de ensino, é de educação no sentido lato, em que todos participamos para uma sociedade equilibrada. Ora bem, na formação inicial dos professores, a mim parece-me que é extremamente importante. Começamos, aliás, em todas as formações do ensino superior, por uma coisa que é a questão da educação emocional. Eu não sei se posso chamar inteligência, se calhar sim, mas a educação parece-me uma palavra mais com maior conteúdo. E eu explico porquê. Porque se nós não percebermos exatamente aquilo que sentimos, as nossas emoções, e porque eu fiz este estudo com doentes, o que é que eu sinto? Eu sinto medo, eu sinto alegria. Porquê é que isto me levou a sentir isto? Se nós não tivermos consciência desta regulação das emoções, nós não conseguimos, muitas vezes, pensar para agir. E não conseguimos ter autonomia. E não conseguimos trabalhar em conjunto. Porque se nós não tivermos consciência desta questão da educação emocional, eu pergunto, em que estado é que eu estou? Numa sociedade em que tudo é para ontem, ninguém tem paciência para nada, toda a gente exige, e acho que esta questão deve ser a base da formação de todos os professores, de outros cursos também, porque vamos a uma especificidade depois para cada curso, mas se não tivermos isto, é muito mais difícil tudo o resto, os valores, a ética, etc. Eu li Isabel, recentemente... peço-lhe que conclua, por favor, porque temos que fechar, e peço-lhe que conclua, ou que faça a questão, que termine com a sua questão, por favor. Sim, a minha questão é, nos restantes cursos, há também estas metodologias que se querem introduzir, e bem, muito bem. Há também, isto é abrangente para todos os cursos, ou isso é só da responsabilidade dos professores? Essa questão é para mim, é? Se é para mim, eu vou-lhe responder dizendo o seguinte: eu tenho muito medo das generalizações, sabe? Porque generalizar é muito fácil e às vezes conduz-nos a um pensamento completamente difuso e a uma visão muito distorcida da realidade. E eu posso lhe dizer que eu trabalho numa universidade onde, de facto, os cursos são diferentes e as aprendizagens são diferentes, ok? E onde há cursos que, em termos curriculares, em termos de aprendizagem, estão na primeira linha. E eu não posso estar a generalizar agora, porque a questão das competências socioemocionais é relativamente recente, sabe? Ela surge precisamente na onda crescente desta digitalização, em que nós começamos a ter acesso a conhecimentos. Eu, se puser a palavra avaliação no computador, no Google, veja quantos milhões de entradas tem e, portanto, a escola hoje é convocada para tentar ajudar os jovens e os estudantes a criar mecanismos de acesso e de seleção da informação que lhe interessa. Agora, estar a tentar generalizar todas as coisas, eu não sei responder a essa questão. Na Universidade do Minho, como lhe digo, há cursos que são de excelência. O Instituto de Educação é um instituto que tem nome a nível do país, tem as suas dificuldades, como em tudo na vida, e como a senhora se calhar encontra também na vida. Aliás, um dos aspectos que causa até alguma estranheza e que nos deve preocupar, porque essa questão de que agora a pandemia é que veio fazer milagres, é tudo muito relativo. Há um projeto que está a ser implementado pelo Ministério da Educação para repor as aprendizagens que ficaram por fazer nesse tempo, o que é legítimo. É diferente de estar numa sala de aula, é diferente de estar a funcionar em termos, em termos tecnológicos. Agora, uma questão é certa, é que de facto uma das novidades, que não é uma novidade positiva nem negativa, é uma novidade, é que de facto a pandemia acabou por criar problemas de saúde mental mais aos jovens sobretudo, ok? Ao ponto de até ter sido criada, e
lá estou eu a enaltecer a tecnologia, esta obesidade a mim não me faz mal nenhum, de ter sido criada uma app que é para ajudar os jovens a controlar a sua ansiedade. A app 29K, se puser no computador, encontrem agora. Esta app, que foi até acolhida por uma fundação, tem estado a ser uma mais-valia para os jovens poderem controlar os seus níveis de ansiedade e saberem que lhe apontam caminhos que os ajudem a ultrapassar, não é, essa situação. E eu continuo-lhe a dizer, as pessoas, e volto a dizer, não toma mal, eu acho que as generalizações são perigosas, aqui não há duas salas de aula igual, eu formo professores há 40 anos, vou fazer 42 anos de serviço, e eu acho que ainda hoje continuo a aprender o que é formar professores. A formação inicial, de facto, a docência foi uma profissão que foi um bocado espezinhada pela própria sociedade, não é? E, portanto, nem era muito agradável ser professor. E agora chegamos a uma situação, a um impasse, em que, de facto, nós vemos que as escolas não têm pessoas, não têm professores. Eu fui num projeto da Nottingham em 2010 e os supermercados estavam cheios de pedidos de professores de matemática, professores de língua materna, professores de história, porque o sistema inglês tinha sofrido uma sangria de professores e estava a passar uma fase idêntica à que nós estamos a passar agora. De maneira que não é muito fácil encontrar um caminho, há vários caminhos, e eu continuo a dizer que há autores que pensam bem, partilham connosco algumas ideias e depois o conhecimento e o caminho faz-se, olha, destas reflexões, aceitando que nós numas coisas poderemos saber mais, noutras sabemos menos, ter espírito de abertura, saber aceitar, saber trabalhar. E claro, é natural que uma lógica mais academicista presida, não é propriamente o caso da Universidade do Minho, já lhe vou dizer, a Universidade do Minho é uma das instituições que apostou muito na formação de professores, só que a formação de professores ficou um pouco definhada pela própria sociedade, e ser professor, se em determinado momento era uma virtude, houve determinado momento em que os professores foram muito pouco valorizados, e a pandemia de facto veio-nos ajudar, veio fazer com que as famílias percebessem que ser professor é muito difícil, que não é fácil, e veio ajudar até a perceber que de facto um professor numa sala de aula não pode fazer impossíveis, pode tornar o ambiente muito agradável, pode ajudar o maior número de pessoas que ele tem lá possível, mas não consegue fazer milagres porque de facto o sistema está montado assim. E nós, é uma evolução que tem que começar também dentro da própria sociedade, uma evolução que parte da própria sociedade, não só de quem está a formar e de quem está a lecionar, não é? Não sei se há mais alguma questão que queiram que eu responda, são opiniões, não é? Mas isso aí faz favor de dizer, Carolina. Acho que temos que encerrar. Obrigada a todas as intervenções. Queria só relembrar mais uma vez que disponibilizámos o link da avaliação do webinar e era muito importante que toda a gente participasse e que preenchesse esse formulário, por favor. Faz-me um favor, Carolina, faz-me um favor, se eu chumbar, mande-me dizer assim, reprovou, está bem? Ok. Vai haver avaliação do webinar. Não é? Eu depois tenho aqueles espíritos santos de orelha que me vão chatear a cabeça, um chamado Zé Alberto Lencarte, outro chamado Marco Bento, vão dizer, você afinal só teve 8,5, não pode passar, mas eu depois peço no recurso. Nós passamos o feedback, Queria só... avaliar o trabalho destas meninas. Não é avaliar o professor. Queria só agradecer uma vez mais pela colaboração com o nosso orador, o Dr. José Carlos Morgado, e toda a ajuda que foi disponibilizada pelo nosso professor Marco Bento e pelo professor José Alberto Lencastre. Agradecer a todos os participantes e também às nossas intérpretes de língua gestual portuguesa, fizeram um trabalho excelente, e queria passar por último a palavra à doutora Hilda e depois ao nosso professor Marco Bento, para terminar. Desde já, muito obrigada ao Dr. José Carlos Morgado, ao Dr. José Lencastre, que há um bocadinho não cumprimentei, não verifiquei que estava cá. Todo este empenho nestes webinars têm sido tão ricos,
com os nossos oradores. Gostei muito de estar convosco, foi muito bom. Estamos aqui para não apoiarmos uns aos outros, colaborarmos, fazer este trabalho colaborativo e também a interligação entre os nossos novos professores, futuros professores, e os professores que estão neste momento no ativo. Muitas das vezes estes webinars são tão importantes porque é muito difícil chamar as pessoas e termos esta panóplia de oradores que nos enriquecem tanto num determinado sítio, num determinado momento. Todos estamos um bocadinho assoberbados de tanta coisa na nossa vida, mas isto é um espaço que dá direito a todos a participarem e que sem dúvida foi uma grande mais-valia para os nossos docentes de todo o país, que nós foram convidados a estarem connosco, e é muito um prazer também enorme para o Centro de Formação participar nesta equipa e neste grupo de trabalho também. Muito obrigada a todos e sejam felizes, que é isso que se pretende. Muito obrigado, igualmente, sim. Pronto, e sendo assim, para terminar, sou, não é? Agradecer ao professor José Carlos Morgado, muito obrigado. Agradecer aos participantes e tenho que vos dar os parabéns porque uma coisa é aquilo que nós pensamos que vai acontecer, outra coisa é depois vermos também o que aconteceu e estiveram muito bem e por isso a coragem, acho que era o Mark Twain que dizia que a coragem é a resistência do medo, ou é a resistência ao medo e ao domínio do medo. E eu acrescentaria que também é uma qualidade, por isso, pela vossa coragem, muito bem. Encontramos, se não estou em erro, não estou em erro, encontramos no sábado, dia 11, para a segunda parte da ACD, e depois já agora, e depois no sábado voltamos a informar, porque nós no sábado o webinar vai sofrer uma pequena alteração em relação àquilo que estava previsto, mas no sábado fazemos esse esclarecimento e depois também vos damos indicação dessa mesma consequência. Por isso, até à próxima. Muito obrigado também, boa tarde a todos, felicidades meninas. Muito obrigada. Fazem favor de abraçar a profissão que ela merece, está bem? E ser professor é um orgulho, é uma condição única, acreditem em mim. Estamos a falar a alguém que está quase a chegar ao fim, mas vai fazer 42 anos de serviço. É ótimo ser professor. Não é fácil, mas pronto, é ótimo. Tudo de bom para vocês, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes também.